Eu sou o Léo e no meu canal eu falo sobre diversos assuntos, sempre com uma perspectiva mais ligada à esquerda anarquista. E hoje a gente vai falar sobre algo que sempre aparece nos textos anarquistas, mas geralmente não é aprofundado, que é o autoritarismo. Mas antes, vamos conceituar. O que é o autoritarismo? O autoritarismo é um fenômeno em que o indivíduo ou grupo exerce controle sobre o outro. Ele se manifesta de diversas formas, no Estado, na polícia, no conservadorismo, nas desigualdades sociais e em vários aspectos da nossa vida. A gente vê o autoritarismo todos os dias, mas às vezes a gente nem dá bola, porque a gente é doutrinado a entender que é assim que o mundo funciona. Mas, bom, não é assim que o mundo funciona, né? O autoritarismo tem múltiplas faces e na sociedade atual ele geralmente é mascarado por uma tentativa de manter a ordem social ou deixar as coisas do jeito que elas deveriam ser, entre aspas. Mas se a gente adotar um olhar mais crítico, a gente pode enxergar que o autoritarismo está em todo lugar. Na polícia, que utiliza força para combater inimigos do Estado sem lhes oferecer uma solução real para os problemas. No Estado, que manipula e controla o país a benefício próprio. Nas práticas conservadoras, que impõem normas e valores rígidos que todos devem seguir. E claro, na desigualdade social e na ditadura do capital, que concentra poder econômico na mão de poucos, enquanto a grande maioria é excluída ou marginalizada. Mas agora, você já viu autoritarismo? Você pode responder que não, mas a verdade é que provavelmente você já viu sim. O autoritarismo começa bem perto de nós, muitas vezes dentro de casa. Desde cedo somos apresentados a normas e regras que devemos seguir com respeito. E muitas vezes essas normas são impostas por alguém que está no comando, como nossos pais ou responsáveis, sem que a gente tenha a liberdade para escolher ou questionar essas ideias. Depois vemos na escola, onde os professores são impedidos de usar a criatividade para ensinar e os alunos são impedidos de questionar. Na rua, nos deparamos com um padrão social imposto e quem não consegue se encaixar nesse padrão é marginalizado, é taxado de vagabundo. Pessoas com deficiência física, minorias religiosas, pessoas pobres. Todos esses grupos são constantemente marginalizados e tratados como fora do normal, sendo que eles não fizeram nada de errado, porque esse padrão que tentam defender nunca existiu. E se a gente começar a olhar a sociedade com um olhar mais técnico, a gente vai perceber que o autoritarismo também está no Estado, que alega trazer a ordem à sociedade, mas mantém a desordem para o seu próprio poder e privilégios de uma minoria. Mas é importante dizer que o autoritarismo também não é mecânico, não é algo metálico e robótico que acontece como uma falha no sistema. Na realidade, o autoritarismo é uma consequência direta do egoísmo humano. Deixa eu explicar melhor. Na minha visão, o ser humano é, por natureza, coletivista e igualitário. As sociedades mais avançadas foram aquelas que priorizaram o bem-estar coletivo e deixaram de lado valores como a concentração de poder, de riqueza ou a adoração de líderes autoritários. As primeiras sociedades humanas eram igualitárias, onde todos tinham papéis semelhantes e a estrutura de coletividade foi uma das principais razões pelas quais a gente conseguiu sobreviver para começo de conversa. Mas o ser humano também é falho. E quando nós somos expostos ao poder, a gente se corrompe. Quando alguém é colocado em uma posição de controle, ela tende a se viciar nesse controle e criar uma ligação emocional com a opressão. E assim o autoritarismo nasce. É uma falha da nossa natureza que nos faz buscar, egoisticamente, o controle sobre os outros. Buscar sempre ser mais do que os outros. E esse desejo desenfreado por controle e por egoísmo deu origem à desigualdade social, ao Estado, ao conservadorismo e a todos os problemas que a gente vê com o autoritarismo. Falando assim, parece que a gente está perdido, que não tem mais nada a se fazer. Mas na verdade, muitos filósofos provaram que existem maneiras de lutar contra o autoritarismo. Acho que a citação mais filosófica e bonita de como lutar contra o autoritarismo vem de Bakunin. Ele diz que a verdadeira luta contra o autoritarismo, a verdadeira liberdade, é se entregar à nossa verdadeira natureza, viver sem coerção e sem opressão. Ele acreditava que a verdadeira liberdade surge quando as pessoas se organizam coletivamente, sem hierarquias, sem ninguém estar acima do outro e trabalham todos para o bem de todos. Para Bakunin, a luta contra a opressão começa questionando normas, invertendo valores estabelecidos, desafiando os opressores e lutando do lado dos oprimidos. Bakunin acreditava que só fugir do Estado não era o suficiente. Era necessário construir uma nova norma, ou no caso a falta de uma norma, onde todos têm liberdade para viver como igual e contribuir para o desenvolvimento coletivo. Essa luta pela liberdade não é apenas uma questão de liberdade individual, mas de uma liberdade que se construa no coletivo, que seja solidária, que promova o progresso social. E é por isso que você importa, é por isso que todo mundo importa.
ninguém deve se calar ou se submeter ao poder. A verdadeira liberdade só é possível quando todo mundo está em pé de igualdade uns com os outros. E um coletivo que não está subordinado a nenhuma autoridade ou nenhuma norma opressora. A liberdade não é algo que se conquista sozinho, mas sim em conjunto com todos na sociedade. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha conseguido entender o que é o autoritarismo e que eu tenha explicado direitinho. Se você tiver alguma crítica a fazer ou quiser adicionar alguma coisa, pode deixar aí nos comentários. E eu peço que você dê like nesse vídeo para levar isso a mais pessoas. E lembre-se, não se entregue ao egoísmo e nem às normas que a sociedade impõe. Seja solidário, seja coletivo e seja livre. Até mais!